Olá, pessoal! Hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Quem criou a bicicleta? A resposta óbvia é: quem criou a bicicleta foi um homem. E quem criou o homem que fez essa bicicleta? Foi Deus. Deus é quem deu a vida, a respiração e tudo mais para o homem que criou a bicicleta. Isso significa o quê? Que, na realidade, literalmente falando, existe um Deus. A existência de Deus é comprovada por causa disso, porque Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ninguém pode negar a existência de Deus em tempo algum. Isso é impossível, porque antes que houvesse dia, Ele era. Ele já estava reinando de forma soberana. Então, desde que antes houvesse dia, ele já existia. Nós só passamos a existir pela sua vontade. Assim aconteceu toda a criação, que é obra dele. Então, agora, para mim, para você, fica claro que a existência de Deus é real. Ele habita em luz inacessível, que ninguém pode ver. A glória dele não pode ser vista por um ser humano normal como eu e você. Se isso acontecer, tanto eu como você vamos morrer na hora. Porque o corpo humano não aguenta o fulgor, o poder da glória de Deus. Então, isso só prova a existência de Deus. As manifestações do poder de Deus acontecem todos os dias, em todos os países do mundo e com todas as pessoas. Então, as pessoas, os seres humanos de forma geral, eles têm a capacidade de discernir isso através do que o próprio Deus faz. A pessoa consegue entender pela fé que ele existe, é real, e que ele pode se comunicar com o ser humano. Porque Deus pode se revelar ao ser humano, Deus pode se manifestar ao ser humano, Deus pode falar com o ser humano, e o ser humano com ele também pode falar. Então, existe essa comunicação entre Deus e os homens, entre o Criador e a criatura, que é eu e você. Então, isso é mais uma prova evidente da existência de Deus. Mas não quero ficar aqui apenas nas minhas palavras. Quero ler textos que demonstram claramente a existência de Deus. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Apocalipse de João, que vai falar muito bem claro. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 4. Então diz assim o texto, ó. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, quando ele diz aqui que é da parte daquele, está se referindo a Deus, da parte daquele que é, ele existe, ele é real. Isso é incontestável para qualquer pessoa. Da parte daquele que é, que era, ele era no passado. Antes que houvesse dia, eu era, ele já disse isso. Está escrito no livro do profeta Isaías. Então, ele era. E ele é aquele que há de vir também. Ele há de vir. Nesse dia que ele vir, todos irão vê-lo, porque haverá o juízo de Deus, onde cada pessoa que viveu sobre toda a face da terra ao longo da história vai ser julgada por ele nesse dia. Esse é o dia do juízo final, o juízo de Deus. Ele vai estar sentado no seu trono
e todas as pessoas serão julgadas por ele, uma por uma. Então, essa é a prova que a existência de Deus é real. Mas, infelizmente, hoje, devido à incredulidade, à religiosidade, ao ateísmo, a religiões, seitas e heresias, existem muitas pessoas que colocam em dúvida a existência de Deus. E isso é um erro que a humanidade comete. E não é bom permanecer nesse erro. Não é bom manter essa teimosia em não acreditar na divindade de Deus. Não é bom para o ser humano, isso em tempo algum. Porque a existência de Deus é comprovada com fatos concretos e reais, com provas mesmo que Ele mesmo concede a cada pessoa, para que essa própria pessoa, que consegue com seus próprios olhos ver essas provas, possa reconhecer a divindade de Deus e assim crer em seu coração na existência de Deus pela fé. Então, isso é muito importante se dizer, para que possa se acabar definitivamente com essa história de que Deus não existe. E eu espero que hoje, ou a partir de hoje, isso possa ser algo que ninguém mais possa ter dúvida, e sim certeza e convicção. Porque aquele que pela fé entende que Deus existe, essa pessoa tem certeza e convicção de sua existência sim. E pode provar isso por vários fatores, por várias coisas que o próprio Deus pode conceder ao homem para que ele, com essas coisas, possa provar a existência de Deus. Então, isso é importante se dizer. Agora eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito da existência de Deus. O primeiro texto que eu vou ler está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27 e 28. Ou melhor, eu vou ler aqui o versículo 26 também. Está escrito assim, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Então, Deus, que existe mesmo, que é aquele que era e que há de vir, ele não está distante de nenhum de nós em tempo algum. Ele não está longe de nenhum de nós em tempo algum. Ele está perto. Isso é algo que se pode comprovar. Para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, todos os seres humanos vivem nele, todos mesmo. Pois nele vivemos e nos movemos, todos os seres humanos se movem em Deus, que existe e é real. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, todos nós existimos hoje em Deus, porque nele tudo subsiste. Todos os seres humanos subsistem em Deus. Essa é a realidade, é o fato concreto, é a prova real. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, os poetas gregos diziam isso claramente. Porque, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, se os poetas gregos disseram a verdade quando disseram que porque dele também somos geração, então toda a raça humana é geração de Deus, é a criação de Deus. Foi criada por ele. E essa humanidade que foi criada por ele, ao longo da história, ela
com essa afirmação, confirma com convicção que Deus é, Deus era, Deus é e Deus é aquele que há de vir. Ou seja, eles confirmam a existência de Deus, porque eles mesmos confessam que são geração, ou seja, são criação de Deus. Esse é o fato marcante na história da humanidade. Esse é o fato decisivo que prova, pelas próprias palavras do ser humano, que a existência de Deus é real. Ele foi que nos criou. Ele é que nos deu vida, respiração e tudo mais. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos. Na Epístola de Paulo aos Romanos eu vou ler dois textos. O primeiro está no capítulo 1, versículo 20. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Então está escrito assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então, desde o princípio do mundo, que o próprio Deus criou, como é que fala aqui? Os atributos invisíveis dele, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Então, tanto você como eu, com os nossos próprios olhos, ou melhor, todos os seres humanos, ao longo da história, com seus próprios olhos, podem reconhecer isso claramente, sem impedimento algum, sem falha, sem erro algum, sem mentira alguma, sem hipocrisia alguma. Podem reconhecer, de fato e de verdade, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Então, todos os seres humanos são capazes de reconhecer isso, sim. Pelo quê? Ele vai falar aqui, ó. Vou ler até o versículo de novo, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por todos os seres humanos. Todos os seres humanos podem perceber isso, sim. Sendo percebidos, deixa eu ver onde eu parei aqui. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, todas as coisas que foram criadas, que nós podemos ver dia após dia, isso é o que nos faz perceber a existência de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, todos os homens hoje são indesculpáveis, sim. Não existe desculpa esfarrapada que o homem possa inventar, que possa justificar o fato dele não dizer, que possa justificar o fato dele dizer que Deus não existe. Não existe desculpa. O homem é indesculpável a esse respeito. Por quê? Porque, pelos seus próprios olhos, quando o homem vê as coisas criadas, ele pode perceber Deus sim. Isso é o fato indesculpável. Então, quando alguém diz que no seu coração que não há Deus, que Deus não existe, que Deus é uma balela, é uma mentira, é uma invenção, essa pessoa é indesculpável sim, para sempre. Esse é o fato. Agora eu vou ler aqui também na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 7. Melhor, versículo 17. Está escrito assim, ó. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Foi isso que aconteceu na criação. Ele chamou à existência coisas que não existiam. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Quando ele disse, haja firmamento e separação, enfim,
Tudo aquilo que ele disse, haja, começou a acontecer. Não existia, mas ele trouxe à existência aquilo que não existia. Esse é o Deus vivo e verdadeiro, real. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele sempre existiu. Porque antes que houvesse dia, ele era. Então, esse Deus existe sim, é real. Ele traz à existência as coisas que não existem. Pelo seu poder, por sua soberania, ele faz isso. Para provar, por meio dessas coisas que ele criou, a sua existência para qualquer ser humano que, por causa disso, é indesculpável. O próximo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então, está escrito assim, ó. Nesse texto aqui, vai se comprovar esse fato da existência de Deus. Está escrito assim, ó. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então, há um só Deus. Ele é o único. Não existe outro. Ele é o único Deus que existe, é real. Ele já se manifestou ao ser humano, já falou com o ser humano. Já se revelou ao ser humano. Então, isso é prova que muitas pessoas testemunharam isso ao longo da história. E isso deve ser levado em conta. Há um só, porque, como diz aqui, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Nós existimos para Deus. Esse é o fato concreto, esse é o fato real que prova a existência de Deus. Porque é nele que nós existimos. Se ele não existisse, se ele fosse uma mentira, uma balela, uma falsidade, nós não existiríamos em tempo algum. Esse é o fato que comprova a existência de Deus. A nossa própria existência, a sua e a minha. Porque ele foi que nos criou, ele é que nos deu vida, respiração e tudo mais. Ele nos criou com corpo, alma e espírito. Isso é uma criação incomparável que hoje é você e eu. Então, por causa disso, nós temos essa prova da existência de Deus sim. E o último texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então o texto diz assim, ó. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Alguém que existe, que nesse caso é Deus, só ele poderia fazer isso. Porque se não existisse um Deus, ele nunca iria falar com ninguém em tempo algum. Mas como ele falou, isso prova a sua existência. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais. Eu vou ler de novo, aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o universo foi criado por Deus. E ele também nos falou pelo Filho. Mais uma vez, Deus falando através do seu Filho para a humanidade, para as pessoas que conviveram com o Senhor Jesus naquela época, que ouviram ele falar.
Então, essa é a prova que a existência de Deus, ela existe, é perfeita, ela é eterna, ela é imutável, porque em Deus não há variação ou sombra de mudança em tempo algum. Ele não muda em tempo algum. Ele sempre vai ser o mesmo por toda a eternidade. Esse é mais um fato a respeito que comprova a existência de Deus. Então, pessoal, esses textos que eu li aqui mostram claramente que a existência de Deus é real. Agora, todo ser humano que está vivo hoje no século XXI pode se relacionar com esse Deus, pode se reconciliar com Ele, pode voltar a ter uma intimidade com Ele, pode ter esse relacionamento sincero, verdadeiro com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, eu espero que a humanidade hoje não continue na teimosia de seu coração. Nenhum homem pode ser insensato ao ponto de dizer em seu coração que não há Deus, porque as provas já foram expostas claramente. E essas provas comprovam, literalmente, para qualquer pessoa, a existência de Deus. Agora, as pessoas é que têm que começar a crer pela fé, e pela fé entender que a existência de Deus é real. Aí sim haverá uma união do Pai com a criatura, que é eu e você. Quando essa união for perfeita, a vida humana será perfeita. Porque qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, vai ter em sua vida toda a plenitude de Deus existindo em seu corpo, alma e espírito, completando o seu ser. Então eu espero que as pessoas compreendam isso. Essa compreensão, com certeza, eu espero que aconteça na vida de muitas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.